Fala pessoal, então vamos estar vendo aqui um overview sobre o recurso Data Fusion. O que é o Data Fusion? Tá? Vamos lá. Deixa eu puxar minha cara para cá. Tá. Gente, basicamente o Data Fusion ele é uma ferramenta de Data Integration baseada numa ferramenta open source que se chama CDAP. Tá? Então sugiro todo mundo a dar uma pesquisada no CDAP. O CDAP você pode estar rodando ele localmente via uma imagem Docker e os mesmos pipelines que você pode estar criando nessa versão open source, você pode estar migrando elas para o Data Fusion. Tá? Então essa é a vantagem de estar usando uma ferramenta open source. Uma outra maneira, mesmo aprendendo aqui via Data Fusion, se você quiser de repente no futuro provisionar sua própria instância de CDAP dentro de uma máquina virtual, você pode estar rodando ao invés de estar utilizando o Data Fusion. Mas o Data Fusion é a versão gerenciada. Tá? Isso traz nós ao segundo ponto, que o Data Fusion ele gerencia para você toda a infraestrutura de processamento em Spark. Tá? Então, ao invés de você ter que gerenciar os clusters Hadoop, né, os nodes, name nodes, workers e as vários outros componentes que tem dentro de um cluster Spark, tá? O Data Fusion faz esse gerenciamento para você. Então, ele acaba tornando a sua vida muito mais fácil. E esse é, inclusive, um dos use cases do Data Fusion, tá? Para times com baixa maturidade tecnológica, onde querem fazer integração de dados de uma maneira rápida e com baixo código, tá? Ele é uma ferramenta nativamente integrada com o Google Cloud, tá? E com todos os serviços da Google Cloud, ele tem fácil integração. Então, você vai achar conectores para praticamente todos os serviços disponíveis de dados da Google Cloud, tá? Porque ele é integrado nativamente com o Google Cloud, apenas com o Google Cloud, tá? Ele trabalha com um estilo visual, com um estilo drag and drop, de conectar e desenvolver ETLs, ELTs na pipelines de dados sem código, low code, tá? Basicamente sem código. Você vai criar pequenas funções dentro dele para fazer customização nas suas transformações. Então, ele nos facilita e gerencia todo o ambiente para criação de pipelines ETL e ELT, tá bom? Ele acelera a criação de valor dentro das empresas, eliminando os skill gaps. Então, entra naquele ponto que eu já comentei, de que ele agiliza os times e possibilita times com que tenham lacunas de skills, por exemplo, programáticas, a fazerem a ingestão de dados. Então, ele com certeza faz com que a curva de geração de valor de seus dados seja muito menor comparado a gerenciar toda uma infraestrutura, seja ali de um Spark, né, para rodar dentro de um cluster Hadoop, ou até ali mesmo de um Databricks, tá bom? E ele democratiza a criação de ETL e descentraliza os processos, removendo bottlenecks. Bottlenecks são basicamente funis ou poderia definir como funis de produção. Por quê? Né? Como ele é muito mais rápido, como que você simplesmente gerencia a instância, instancia a sua instância e já pode sair fazendo pipelines, em poucos minutos você consegue fazer a extração e transformação de dados de uma maneira simples, com drag and drop, utilizando técnicas muito simples como regex, para que você possa estar transformando seus dados. Muitas das transformações que a gente vai estar fazendo, elas são no estilo de clicar e arrastar, ou apenas selecionar, ou utilizar funções já prontas muito similares ao Excel. A gente vai estar vendo isso durante o curso, certo? Vamos lá. E quais são ferramentas similares ao nosso Data Fusion? Tá? O Data Fusion está aqui no meio, então a gente pode ver, temos o Alteryx. O Alteryx é uma ferramenta muito similar, que faz basicamente o mesmo tipo de atividade. Tá? Temos o Talend, que também faz atividades de ETL muito similares. Tá? Com o Alteryx você também tem algumas opções de Data Science, de modelos pré-built-in, outras ferramentas parecidas, né? O Azure Data Factory, que é um dos grandes concorrentes do Data Fusion, como uma ferramenta de Data Integration da Microsoft, é uma concorrente muito forte do Google. Tá? Temos o próprio CDAP gerenciado, né, low code, que você vai ter que gerenciar e deployar seu cluster. Temos também o Pentaho,
é uma ferramenta muito famosa e bem adotada no Brasil, tá? E até o próprio SQL Server Integration Services, que também tem uma proposta muito similar, de criação de pipelines com sistemas drag and drop, algumas queries e tudo mais, tá? Vamos lá. Um pouco mais sobre essas ferramentas similares, ó. Aqui a gente tem a carinha do Alteryx, tá? Essa é a carinha aqui da ferramenta de transformação do Alteryx. Pode ver que a nossa interface vai ser muito similar a essa. Ó. Temos inputs de dados sendo lidos, feito um union, objetos, né, ou etapas de filtragem, né? Provavelmente na filtragem há condições que envia para A, envia para B e C, mais filtragem até chegar no resultado final, tá? Aqui temos uma foto da instância do Data Factory, do Azure Data Factory. Podemos ver que é parecido. Temos caixas que são tarefas, né, conectadas por linhas onde a gente está então indicando o nosso fluxo. Tá? Aqui então a gente tem uma tarefa de cópia de um arquivo num blob S3, tá? Processamento no Spark. Provavelmente aqui está fazendo trigger de um job no Spark, tá? E levando ali para o SQL DW, também aqui tem a linha vermelha, em caso de falha, enviar e-mail. Tá? E aqui a gente tem mais uma ferramenta que é o Talend, tá? Também é uma ferramenta muito famosa dentro das ferramentas de Data Integration. Tá? Mesma coisa, temos inputs, Marketing Leads Inputs, Transformations, aqui provavelmente algumas funções para fazer Union, Matching. Então, você vai criando essas funções, dando direção nessa pipeline até chegar nos resultados, tá? Então, e por último, temos a interface do Data Fusion. Podem ver que é uma interface muito moderna, né? Onde na direita aqui temos vários menus para a gente poder ver Sources, ver Transformation Analytics, a gente vai ver isso com mais detalhes. Mesmo tipo de caixas com tarefas ligadas por setas, onde dá o fluxo da nossa pipeline, tá? Sources, Transformations com Wrangler, tá? Lendo do Postgres, aqui lendo de um bucket, ou seja, lendo arquivos. Né? Aqui a gente só está usando o resultado de sucesso, mas, por exemplo, ele poderia trabalhar com resultado de erro, resultado de alerta. Tá, pessoal? Basicamente, essa é uma overview do que é o Data Fusion como uma Data Integration Tool.